Olá, meu amigo e amiga. Você sabia que a sua realidade, a realidade da sua família, a realidade do nosso país, das pessoas de carne e osso, tem a ver com o dia 31 de março? Mas não com o nosso dia de hoje, o dia presente, mas o dia 31 de março de 1964. Porque foi nessa data que houve uma ruptura na história do nosso país e nós deixamos de ser uma democracia, um país que tinha tudo para ser um país integralmente soberano, erradicando todos os nossos problemas, a grande parte das nossas injustiças, mas isso foi interrompido por um grupo de gangsters do setor empresarial que ascenderam ao poder aqui no nosso país, mancomunados com grandes forças externas aqui no nosso país, ligadas ao governo norte-americano e grupos empresariais norte-americanos. Essa gente toda tem passado pelos nossos olhos de uma forma despercebida. Eles não aparecem em lugar nenhum, eles não colocam as suas caras, os seus nomes, até porque eles têm os seus prepostos, os seus lacaios, os seus serviçais. E hoje, os principais serviçais dessa história toda ainda têm a cara de pau de dizer que são contra o sistema, que combatem o sistema. Me refiro ao clã Bolsonaro e às figuras que brotaram desse esgoto familiar. Hoje é um dia para a gente marcar o que aconteceu no nosso país. Eu já fiz com vocês mais cedo um papo muito rápido sobre algumas vertentes dessa história do nosso país que a gente não pode deixar esquecer jamais. E, obviamente, isso que eu estou conversando com vocês e outros canais, evidentemente, também conversam, nós não veremos ser debatido pelos grandes veículos de comunicação, né? Vou conversar com vocês sobre o que está acontecendo, vou trazer cenas muito interessantes aqui e vamos fazer a ligação com personagens que andam nas penumbras, que socupletaram, saíram do esgoto e vieram para uma espécie de esgoto da Faria Lima, de grandes grupos que sugam tudo aquilo que o povo brasileiro tem produzido de riqueza na história do nosso país. Antes de entrar nos temas, é sempre fundamental convidar você que chegou agora no nosso portal e ainda não nos conhecia, para que, em primeiro lugar, você se inscreva aqui conosco, aí conheça os nossos outros vídeos também. Se você gostar, compartilhe, recomende, porque são formas de você ajudar o nosso conteúdo a chegar a mais pessoas como você. E se puder, prestigie também nosso clube de membros e nosso canal de cortes. Eu sempre coloco no primeiro comentário, na seção de comentários aqui do nosso portal, tá legal? Você é muito bem-vindo e muito bem-vinda. Então, gente, hoje não é um dia para a gente esquecer, não. Eu sempre que tomei conhecimento ou desde quando eu tomei conhecimento da história do nosso país, nesse período pós-64, me remeteu também a estudos do que foi a história do nosso país ao longo de todo o tempo, né? Principalmente na época republicana, que o Brasil saiu da monarquia para a república. E aí a gente vai vendo a transição do sistema monárquico, da escravidão, para os dias de hoje. A alma escravocrata desses grupos, ela está presente até hoje. Não é por outra razão que a gente vê com a maior disfarçatez editoriais de grandes jornais desses clãs que vieram dessa época da escravidão, defendendo uma espécie de retorno invernizado a um sistema escravocrata. Sempre colocando o trabalhador pagando a conta de escândalos de corrupção, de transferência do patrimônio público para o setor privado, sempre com corrupção, gente, porque não existe corrupção no setor público sem acontecer corrupção vinda do setor privado. Porque é o setor privado que quer sempre abocanhar setores da administração pública, do interesse público aqui no nosso país. Nós, humanistas, progressistas, não somos, a rigor, contra qualquer tipo de empresa privada que coloque dinheiro numa atividade, para criar um serviço onde o serviço não existia, para trazer benefícios para a sociedade, até ganhar um dinheiro com essa atividade. Mas o que se viu aqui no Brasil nessas últimas décadas é sempre o setor privado se abocanhando aquilo que foi construído com sangue e suor do povo brasileiro. Depois da coisa estruturada, depois da estrada construída, da usina construída, da fiação construída, dos oleodutos construídos, enfim, das companhias siderúrgicas construídas, aí sim se pega e entrega para o setor privado, sempre com muita corrupção. E a corrupção nunca é denunciada porque os grandes veículos de comunicação são sócios dessa história toda, né? Mais cedo eu coloquei um trecho aqui, aliás, no nosso canal de cortes que eu coloquei, né? Uma meia-culpa que foi lida aqui pelo senhor William Bonner, ao tempo que ele era editor-chefe do Jornal Nacional, mas é sempre bom enfatizar, né? Porque eles acham que eles limparam a barra fazendo um editorial mequetrefe,
dizendo: nós erramos editorialmente, apoiando o golpe de 64. Eles não apoiaram o golpe de 64. Eles apoiaram uma ditadura sangrenta e corrupta no nosso país. Porque tem muita gente que ganhou dinheiro, e, sobretudo, o clã Marinho, né? Então, vou colocar aqui esse trecho aqui para a gente fazer alguns reparos na fala do William Bonner. Vamos lá. O Globo inaugurou na internet um site em que revisita sua própria história com um olhar crítico. Num trabalho de 10 meses, o site traz filmes e depoimentos sobre a história do jornal. Trata também de acusações dirigidas ao Globo, muitas delas fantasiosas. E há também o reconhecimento. Muitas delas fantasiosas, né? Mas a grande parte não tem fantasia nenhuma, ou nunca teve fantasia nenhuma, senhor William Bonner. Vamos lá. Reconhecimento de erros, como o apoio editorial ao golpe militar de 1964. O apoio editorial ao golpe de 64 dá a impressão seguinte, que eles fizeram um editorial porque o Roberto Marinho fazia editoriais, fez durante 20 anos, apoiando a ditadura militar. Mas do jeito que eles falaram, parece que foi um erro num dia. É como se tivesse apoiado uma escalação da seleção errada, ou tivesse apoiado um ato isolado. Não, eles apoiaram durante 20 anos, gente, poluindo a cabeça dos brasileiros, fazendo toda uma moldagem com ativismo político, um ativismo econômico, destruindo pessoas que de fato tinham algo a oferecer para o nosso país e enaltecendo bandidos como eles continuam a fazer nos dias de hoje. Eles interferiram em eleições aqui no nosso país diretamente. Eles ajudaram a sabotar uma eleição para governador no Brasil, do Rio de Janeiro, em 82, o escândalo da Globo Proconsult. Eles manipularam as eleições de 1989, que tirou Lula na reta final, colocando o Collor de Mello, um aventureiro que agora está preso, né? Está na prisão domiciliar, mas está preso, mas esse é o personagem que eles colocaram ali. E na história recente, muita gente pode não acreditar, mas eles apoiaram o Jair Bolsonaro para as eleições presidenciais e depois apoiaram o governo Bolsonaro, porque eu vou mostrar para vocês que tinha um personagem do Clã Marinho colado dentro do governo Bolsonaro. Eles até respaldaram esse genocídio que nós tivemos aqui no nosso país, não tirando o Bolsonaro do poder, porque se tirassem, ele ia levar a sua mochila, aquele que era o capataz da família Marinho, o senhor Paulo Guedes, né? Mas segue aqui o editorial. A introdução ao texto do site observa que o apoio do Globo ao golpe é visto internamente pelas organizações Globo como um erro há anos, e que a feitura do site... Quer dizer, o erro há anos foi aquele editorial, né? Aquele começo. Eles não usam a expressão ditadura, né? Era a melhor oportunidade para explicitar essa avaliação. E conclui, reafirmando-se o apego incondicional e perene aos valores democráticos. O site lembra que os principais órgãos da imprensa brasileira também apoiaram os militares em 64 por temerem que a democracia fosse atropelada pelo... Olha, é incrível, né? Nós tínhamos a nossa Constituição democrática, com um presidente eleito democraticamente, e eles vêm com essa conversa mole, que estavam preocupados, então vamos destruir a democracia para preservar a democracia. O próprio presidente João Goulart, com o apoio de sindicatos e de alguns segmentos das Forças Armadas. Mas a intervenção militar para eliminar aquela ameaça e reconduzir o Brasil à democracia só devolveu a presidência a um civil 21 anos depois e numa eleição sem o voto popular. Em 84, portanto, um ano antes do fim do regime militar, num editorial de primeira página, o jornalista Roberto Marinho afirmava que o jornal O Globo permanecia fiel aos objetivos iniciais do que chamava de Revolução de 64. Ou seja, em 84, o Roberto Marinho ainda era golpista. Então, que meia-culpa vigarista é essa, né? Mas veja só como é que as palavras são modeladas aqui no editorial do William Bonner. Mas revelava conflitos com os que se esqueceram de que os acontecimentos haviam se iniciado por exigência do povo brasileiro. O editorial... Olha, a maior parte do povo brasileiro não apoiava o golpe militar. Há pesquisas da época que mostram isso. Isso aí foi uma campanha que as organizações Globo fizeram com outros jornais para justamente criar esse ambiente para que se houvesse o golpe aqui no nosso país. Alertava, sem povo não haveria revolução, mas apenas um pronunciamento ou golpe com o qual não estaríamos solidários. O povo não foi para a rua pedir golpe. O golpe foi essa quartelada bandida respaldada pelos veículos de comunicação. Em defesa de uma visão com perspectiva histórica, o site que foi ao ar ontem afirma que, em 64,
Aos que dirigiam o jornal O Globo, o apoio ao golpe parecia a atitude certa para o bem do país, mas que hoje não há por que não reconhecer explicitamente que, à luz da história, foi um erro. O site afirma que se aprende com os erros e se enriquece ao reconhecê-los. E conclui: a democracia é um valor absoluto. Quando em risco, ela só pode ser salva por si mesma. Gente, as organizações Globo, eles apoiaram essa história toda por questões empresariais, para ganhar dinheiro. É um grupo de ratos que assaltaram o nosso país. Não dá para falar diferente, gente. As pessoas às vezes falam assim, você pega pesado. Não, é o que aconteceu. Os fatos são esses. Depois vê isso aqui, relembra o editorial do Globo. O Globo celebra golpe militar de 64. Aqui o discurso, gente, é que salvos da comunização que celeramente se preparava, os brasileiros devem agradecer aos bravos militares. Bravos militares por quê? Pegaram tanques para passar por cima de civis? Bravos do quê? Enfrentaram o quê? Que militar enfrentou alguma coisa? Né? Que os protegeram de seus inimigos. Devemos felicitar-nos porque as Forças Armadas, fiéis ao dispositivo constitucional que as obriga a defender a pátria e garantir os poderes constitucionais, a lei e a ordem, não confundiram sua relevante missão com a servil obediência ao chefe de apenas um daqueles poderes do executivo. O editorial bandido, salafrário e golpista, né? Mas qual foi o resultado dessa história? O resultado é esse aqui, né? O apoio ao golpe foi um erro, foi o editorial que eles fizeram aqui. O resultado, gente, a gente pode ver muito no livro do Paulo Henrique Amorim, chamado Quarto Poder, o crescimento patrimonial do clã Marinho. Hoje, nos dias atuais, que a gente vê isso aqui, ó. Patrimônio da família Marinho cresce 16 bilhões de reais em um ano, diz Forbes, matéria do ano passado. Então, entra governo, sai governo, o clã Marinho vai enchendo o forever de dinheiro, né? Paulo Guedes aproxima Bolsonaro da Globo. Eu já comentei sobre isso, eu estou escrevendo sobre isso há um tempo, não consigo avançar com o meu livro, né? Toda hora surge uma história. Mas eu mostro num texto que eu estou escrevendo, no livro, como foi essa proximidade do Paulo Guedes com o clã Bolsonaro e por que Paulo Guedes tinha essa chancela, ainda tem do clã Marinho, até porque Paulo Guedes fazia parte do Instituto Milênio, que é um dos institutos patrocinados pela família Marinho. Então, isso explica por que o Bolsonaro foi tão preservado, por mais que as pessoas da extrema-direita não acreditem, ele foi preservado, porque em qualquer país do mundo, se fosse elucidado que um governante fez o que Bolsonaro fez, ele já estaria na cadeia há muito tempo. E uma coisa muito incrível, por que ele não está na cadeia também por conta desses crimes? Por que o senhor Paulo Gonet nunca se movimentou, o senhor Augusto Aras não se movimenta? Por que a imprensa não cobra esse tipo de posicionamento em relação às mortes que nós tivemos aqui no nosso país? É porque é sempre importante ter um soldado de reserva, né? Um capataz de reserva. E para você não ter dúvida, é uma linha editorial golpista e financista. Quando eles, de vez em quando, publicam editoriais como esse aqui, ó, Milei dá lição de disciplina fiscal para o continente, e por aí vai. Daí a gente chega até um personagem aqui no Brasil que brotou nesse esgoto, né? O senhor Tarcísio de Freitas, aqui magrinho, com farda, né? E que se converteu num martelador, entregador de coisas públicas. E por isso que ele ganhou a simpatia. Perdeu o hábito. Você sabe que tem que bater o martelo com energia. Aí ele se converteu. Quando você bate o martelo com energia, traz coisa boa. Nessa coisa patética. É sinal de muitos leilões que vão ser bem-sucedidos. Então você tem que chegar aqui. É que o pessoal, o primeiro leilão aqui. Aí é que eu não estou conseguindo ainda, avançar aqui. Como é que faz. Ó. Aí. Gente, só pode dizer o seguinte: uma desgraça dessa, que era um militar medíocre, aí vira um entregador oficial. Aí ganha todo o apoio da grande mídia, né? Pedágio na região de Sorocaba fica mais caro a partir de segunda-feira. É isso. É entregar. O cara bater martelinho para ficar entregando o povo, né? Usuários da Castelo Branco e da Raposo já pagam pedágios mais caros. A articulação de Tarcísio pelo pedágio Free Flow, que rendeu milhões em multas aos brasileiros. É isso. Aumento de 6,11% nas contas de água da Sabesp, que foi privatizada pelo seu Tarcísio. É claro que os empresários estão rindo à toa, né? E aí vem o Flávio Rachadinha disputar as eleições na mesma linha, a mesma linha desses militares entreguistas para tentar entregar o que não foi entregue ainda.
e com um discurso extremamente, basicamente no âmbito moral, o kit gay, ideologia de gênero, o comunismo, o socialismo, o narcotráfico, eles pegam essas histórias todas para colocar medo na sociedade. Deus, pátria, família, enfim. E aí muita gente acaba caindo nisso, né? Não é por outra razão que eu estou mostrando a importância dessa data. A data que, enquanto jovem, eu fiz manifestações com muitos amigos, né? Esse aqui é um cartaz que a gente empastelava a cidade para convidar as pessoas para um protesto, porque os militares faziam uma missa no dia 31 de março, um dia como esse, enaltecendo o golpe, a ditadura militar. Então nós resolvemos fazer também enterros simbólicos. Aí perto da faculdade tinha uma funerária, né? O dono da funerária emprestava um caixão para a gente, depois ele doou o caixão, porque a gente estava sempre fazendo algum enterro de alguma coisa, né? Esse aqui é um dos cartazes, esse aqui um outro cartaz também que a gente fez. E as fotos que eu mostrei do nosso Cortes também, e eu esqueci de dizer que a figura em destaque ali em cima do carro de som, com aquele batalhão do exército por todos os cantos, era eu estava ali, enfim. Às vezes a gente tinha alguns probleminhas ali, né? Às vezes quando a gente tomava umas pancadinhas ali, porque os militares não gostavam que a gente fizesse esse tipo de manifestação, essa chacota, com uma coisa séria para nós, e que deveria ser chacoteada mesmo, porque foi um golpe que botou muita gente desaparecida, matou muita gente, destruiu o futuro de muitas pessoas profissionalmente, destruiu o futuro do nosso país, que ficou atrasado por conta de ratos que fizeram o que fizeram com o nosso país, e a gente não pode esquecer jamais. E essas ratazanas estão querendo voltar ao poder. Tentaram dar um golpe e quebraram a cara, porque tinham pessoas como você e eu, e a gente não pode deixar barata essa história, não. A gente tem que cobrar, por isso nós somos contra a anistia, contra a dosimetria de pena, e nós somos o tempo todo a favor de denunciar esses bandidos para que eles jamais consigam fazer com o nosso país o que eles já conseguiram fazer já no passado, de tanto atraso, né? Eu não podia deixar de falar sobre isso hoje, gente. Nossos temas do cotidiano vão ficar para amanhã. Hoje é o dia de marcar a presença, de marcar o protesto desse fato que aconteceu com o nosso país. Eu fico por aqui, um grande abraço, mande seu comentário aqui para o nosso portal, tá legal? Um grande abraço, tchau.